Então sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa saga do zero ao trader. E nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês como mapear o gráfico antes de executar aí as suas operações dentro do mercado. Então uma coisa muito comum que costuma acontecer é você já abrir o gráfico, ver uma tendência e já pensa, né? Ah, hoje vai ser um ótimo dia para operar. Mas será que é mesmo? Uma das maiores diferenças entre um trader que simplesmente procura entradas e um trader que tem um processo é saber ler o mercado antes de começar a operar. Por isso, hoje, eu vou te ensinar como eu faço meu mapeamento do gráfico antes de executar as minhas operações, tá? E vou mostrar para vocês também como eu utilizo o histórico, né, para entender se os setups que estamos estudando estão realmente aparecendo naquele cenário. Então, para a gente começar, a primeira coisa a gente precisa entender, né? O que é mapear o mercado, tá? O mapeamento é a mesma coisa que entender o mercado antes de operar, tá? Mapear o gráfico significa fazer uma leitura prévia do mercado. Então, eu quero descobrir qual que é o comportamento daquele ativo antes de pensar em realizar alguma entrada, tá? Eu quero saber se existe tendência, se o mercado está lateralizado, quais as regiões que estão sendo respeitadas e, principalmente, se os padrões que eu estudo, né, estão aparecendo com clareza naquele determinado ativo. Então, o primeiro passo é olhar o contexto. A primeira coisa que eu faço é simplesmente olhar para o gráfico, tá? Antes de colocar um monte de linha no gráfico, eu quero entender o que o preço está fazendo. O mercado está subindo, ele está caindo, ele está lateralizado, está fazendo uma movimentação clara ou está completamente desorganizado? Então, são essas perguntas, né, que você tem que saber responder depois de olhar para o gráfico para facilitar aí a sua tomada de decisão e começar a realizar aí o seu mapeamento do gráfico. Citando um exemplo para vocês, né, vamos supor que o mercado está muito lateralizado, sem movimentos claros. Então, talvez não seja o melhor ambiente, né, para algumas das estratégias que a gente está estudando aqui, tá? Não quer dizer que quando ele está lateralizado não tem como operar. Você pode operar, mas depende muito da estratégia que você quer aplicar, seguindo esse cenário aí de uma lateralização do mercado. Então, para ficar mais claro ainda para vocês, vamos direto aqui para o gráfico e eu vou mostrar aqui na prática como que eu faço, né, esse mapeamento para estar realizando aí as minhas operações e tudo que eu busco, né, identificar para estar realizando aí as minhas tomadas de decisão na hora de executar aí as operações do dia a dia, beleza? Então, eu peguei esse ativo aqui para a gente usar como exemplo nessa aula de hoje, que é o EURUSD. É um ativo que ele está fechado, tá? Eu estou gravando esse vídeo aí na sexta-feira, são 10h49 da noite. E então o mercado ele reabre daqui a um dia e 23 horas, tá? Então, por isso que ele está fechado. Mas eu peguei justamente para a gente realizar essa análise aqui e vocês conseguirem compreender aí como que eu faço meu mapeamento antes de realizar as minhas operações. Eu faço uma pergunta para você agora. Nesse atual cenário aqui, ó, que vocês estão vendo aí, isso para vocês aqui é um cenário onde o preço está com uma tendência de baixa, lateralizado ou com uma tendência de alta? Isso aqui está se tratando de uma microtendência, tá? Então, pensa aí e responde para você mesmo. Se você respondeu que está lateralizado, foi quase, foi na trave. Mas vamos fazer um traçamento aqui para você. Pegar aqui uma linha de tendência e colocar desse fundo para esse topo, a gente consegue entender e ver, né, que o mercado está se tornando aí, nessa microtendência, como uma tendência de alta, tá? Então, eu tenho uma microtendência de alta. Nesse início aqui, teve uma lateralização, sim, tá? Teve aqui uma leve tendência de baixa, uma microtendência de uma lateralização, e agora aqui uma microtendência de alta. Só que se a gente for parar para ver o backtest, né, das nossas estratégias e tudo mais, a gente vai fazer tudo isso utilizando a visão também da macro tendência, tá? Então, qual que é a macro tendência desse ativo? Vou voltar aqui o zoom para vocês. Ó. A macro tendência está me mostrando que aqui eu tenho uma tendência de alta em relação a esse ativo. Então, na onde que eu vou buscar as minhas principais operações, sabendo que a macro tendência é de alta, a micro tendência nesse período aqui é de alta, e eu vou fazer operação de baixa? Não faz sentido, tá? Então, você vai trabalhar com compras. Então, beleza, a gente já definiu que vai trabalhar com compras aqui nesse ativo. Outra coisa que a gente precisa fazer,
Vamos ver se o gráfico está respeitando, está deixando zonas de pavio, se ele está retraindo, se ele está respeitando, tá? Então, eu vou procurar aqui agora, já que eu entendi a tendência, eu vou procurar zonas de suporte para ver se o gráfico está respeitando. Então, beleza. Então, para a gente procurar aqui a nossa zona de suporte, né, visando aí um ponto futuro que o gráfico já trabalhou, eu vou marcar resistência. Ah, por que que você vai marcar uma resistência? Porque a resistência para o ponto futuro ela já foi rompida, virou um suporte e eu quero ver se já realizou um pullback e se isso foi respeitado, tá? Então, é essa visão que você tem que ter, ó. Tu vai pegar aqui linha tal, tu vai procurar resistência, aqui tem uma resistência clara, ó, tá? Tem uma resistência clara. Por quê? O gráfico chegou aqui, ele bateu e voltou, estava respeitando essa região. Teve um rompimento nessa vela vermelha aqui, trabalhou, teve essa esticada de vela aqui e respeitou a nossa resistência nesse ponto aqui, realizando um pullback. Então, o que que isso está querendo me dizer? Que essa região ela está sendo respeitada. Olha para você ver o pavio aqui, ó. Bateu, respeitou várias vezes, tá? Então, o que que essa vela aqui fez? Ela rompeu a região. Então, se rompeu essa região de resistência, agora isso aqui virou um suporte. Então, o gráfico ele trabalhou, essa vela vermelha teve a esticada no nosso suporte, fez o pullback de alta e respeitou novamente, tá? Então, é uma região boa de se trabalhar, beleza? Aonde que eu pegaria as minhas entradas aqui, ó? Depois de fazer essas duas linhas aqui, ó, esses dois traçamentos. Eu esperaria o gráfico vir buscar esse ponto X, que seria a nossa melhor entrada se o preço tivesse buscado essa zona, ou então eu esperaria para pegar aqui na frente, ó, que é o caso dessas velhinhas aqui, ó. Essas esticadas que teve aqui, qualquer uma dessas que tivesse esticado bem, eu teria pegado uma compra para a próxima. Então, isso aqui seria uma vitória, assim, 100% de certeza. Então, aí o backtest que eu tenho que fazer, que vocês têm que fazer antes de realizar as operações, é justamente isso. Então, vamos contar aqui quantas vitórias a gente teria pego só realizando esse leve mapeamento do gráfico que nós temos aqui agora nesse curto período de tempo, tá? Então, aqui, ó, a gente fez o mapeamento. Vamos começar aqui de trás. A vela vermelha rompeu. Aqui na frente teve a esticada de vela, o back de baixa. Beleza, teríamos pegado uma vitória. A gente teria traçado uma resistência após o rompimento aí. A gente teria pegado uma venda para a próxima. Vamos colocar aqui, vamos duplicar ó, vamos contar as vitórias. Aqui na frente eu poderia trabalhar com outras vendas? Poderia, tá? O que que eu te aconselho aqui, ó? Você já pegou um pullback de baixa aqui e acertou. Você pode pegar outras vendas caso o preço venha buscar essa região novamente? Eu, particularmente falando, eu pegaria. Mas pegaria seguindo quais condições? Primeira condição, o preço ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar fora dessa região. Ele bateu, voltou, trabalhou longe da região, ponto positivo. Ele veio buscar aqui, teve uma esticada de vela e encostou, beleza? Eu pegaria aqui mesmo, ó, nessa velhinha verde aqui eu pegaria, ó, tá? Ou então nessa próxima, qualquer uma aqui daria bom, tá? Você pegaria aqui uma venda para a próxima e teria saído aí com resultado positivo, tá? Então aqui seria 2-0 seguindo essa mesma linha de resistência aqui. Perfeito. Aí você pegaria mais, Ítalo? Não pegaria, tá? Depois desse pullback aí, o preço trabalhou, teve uma esticada na mesma linha, eu pegaria sim uma venda para a próxima, mas eu não pegaria outras vendas. Então, teve um rompimento nessa vela verde aqui. Vamos duplicar aqui para a gente ver quantas vitórias nós teríamos pego após realizar o mapeamento. Então, teve um rompimento, veio buscar nessa vela vermelha aqui, ó, seria o nosso pullback de alta. Nós teríamos com certeza pegado aqui a compra nessa esticada de vela vermelha na nossa linha, a gente pegaria uma compra para a próxima, então aqui seria mais uma vitória. Beleza? 3-0. Vamos esticar, vamos duplicar aqui essa linha, ver se a gente consegue identificar mais uma vitória. Perfeito, o gráfico trabalhou, tá? Aqui já não pegaria nada. Aonde que eu iria buscar agora a minha entrada? Que nem eu falei para vocês. Eu pegaria se o gráfico viesse aqui, ó, no nosso ponto X, que seria a nossa melhor entrada. Se o preço tivesse trabalhado e alguma vela tivesse esticado aqui, ó, a gente teria pegado uma compra e seria com certeza sucesso. Mas como não veio, eu esperaria voltar na zona que nós marcamos, que é no caso nessa vela aqui, ó, essa vela verde. Ela esticou, pegou na nossa linha,
e a gente teria pegado aí uma compra para a próxima. Ah, por que que você teria pego? Porque o preço ele trabalhou longe da região e depois ele veio buscar a nossa região que a gente sabe que está respeitando com uma esticada de vela, tá? Então, nesse ativo aqui, a gente teria pego uma, duas, três, quatro vitórias, tá? Tem outras vitórias aqui? Tem. Eu poderia ter pego outras vitórias seguindo essas linhas que eu marquei? Poderia. Mas essas quatro vitórias que eu estou mostrando para vocês são as operações que eu me sinto mais confortável de pegar e que eu tenho mais confiança de que vai dar certo. O preço ele pode acontecer de romper? Pode. Se romper, tá tudo bem. Talvez ele está buscando uma outra região que eu ainda não identifiquei, né? Então é por isso que você tem que ter aí mais paciência na hora de executar suas entradas, justamente para não sair pegando qualquer coisa e falar, pô, não deu certo hoje, né? Então é melhor você esperar, fazer esse backtest que eu estou ensinando para vocês, para conseguir operar com mais calma, com mais cautela e não sair pegando aí qualquer operação. Então vamos recapitular aqui só para ver se vocês conseguiram fixar essa ideia do mapeamento do gráfico e do backtest, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, entenda a microtendência. Beleza? Entendeu a microtendência. Entenda a macrotendência. Beleza? Já anotou aí os dois? Perfeito. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos realizar o traçamento das estratégias que eu já passei para vocês, tanto de suporte quanto de resistência, ou então de linha de tendência, e vamos ver se o gráfico está respeitando essa região que você está marcando. Fez as marcações? Olha para o gráfico, está respeitando? Ponto positivo, bacana. Agora, o que que você tem que ver? Está tendo pavio? Está deixando pavio na região? Ponto positivo para a gente. Está respeitando a região com esticada de vela? Mais um ponto positivo. Então, junta tudo isso e depois começa a catalogar. Como que eu catalogo, Ítalo? Aquela entrada ali, aquela região que o gráfico fez a movimentação, é uma região que você teria efetuado uma operação de compra ou venda? Se sim e se respeitou, pode catalogar. Aí é uma vitória? Beleza. É uma derrota? Coloca. Depois você vai somar. Ah, teve X vitórias utilizando aqui esse mapeamento que eu fiz, e teve X derrotas. Será que está compensando utilizar esse ativo para eu realizar as minhas operações do dia? Caso não esteja, amigão, o que que você tem que fazer? Procurar outro ativo e realizar o mesmo processo. Ah, assim é muito cansativo. Ah, então talvez o mercado não seja para você. Porque não é simplesmente abrir o gráfico e sair clicando para cima ou para baixo e achar que as coisas vão acontecer, tá? É todo um processo. Se você estiver disposto a seguir esse processo e executar as coisas que precisam ser feitas, né, antes de realizar suas entradas, com certeza aí na longo prazo você vai ter uma constância de resultados mais positivos do que negativos, tá bom? Então guarda de uma vez por todas isso aqui que eu vou passar para vocês. Você não precisa entrar no mercado porque começou o seu horário de operação. Seu trabalho não é encontrar uma entrada a qualquer custo, tá? O seu trabalho é identificar quando o mercado ele está apresentando um cenário que faz sentido para a sua estratégia. Às vezes, o melhor trade do dia, né, é aquele que você não faz, tá bom? Então, tenha essa cautela, tenha essa paciência, fique tranquilo, beleza? Utilize tudo isso que eu estou entregando para vocês. Isso aqui é ouro, tá? Tem muito trader por aí que não entrega isso porque quer que você pague para aprender isso. Eu estou entregando assim tudo de graça para vocês, porque justamente essa é a nossa saga, né? A saga do zero ao trader. Então, você realizando aí tudo que eu estou entregando, a chance que você tem de entrar no mercado muito bem preparado, se seguir tudo, né, é extremamente alta, beleza? E eu vou estar aí para ajudar vocês também. E espero que vocês estejam gostando aí de todo esse conteúdo que eu estou entregando para todo mundo que está fazendo parte da comunidade. Então, na próxima aula, a gente vai dar mais um passo, tá? Depois de mapear o mercado, eu quero mostrar como transformar esse mapa em um plano de operação, beleza? Definindo exatamente o que eu vou estar procurando e quando eu entro, principalmente quando eu não entro, tá? Então, se você está acompanhando a nossa saga do zero ao trader, se inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações e também entra na nossa comunidade gratuita, tá? Através do WhatsApp, tem o link aí na descrição, você pode pegar, colocar no seu navegador e vir fazer parte, beleza? Comenta aqui embaixo o mapa se você quer continuar acompanhando essa série e se você está gostando desse conteúdo que eu estou entregando para vocês. Valeu, um abraço, a gente se encontra na próxima aula.